Boa tarde, pessoal. A Terceira Cataguases 2 está no ar. Estamos aqui com o nosso quadro Café Caminho e vou contar um pouquinho da história do nosso convidado de hoje. Ele é natural de Leopoldina, tem 33 anos de idade, é uma sólida trajetória no serviço público com 15 anos de dedicação ao SUS. É formado em Direito pela Docton, possui especialização em Saúde Coletiva e auditoria em Saúde pela Universidade de Cândido Mendes, com atuação marcada pelo preparo técnico e pelo compromisso com saúde pública. Nosso convidado de hoje é o Vinícius Franzoni. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Camilinha. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, né? Que vai nos assistir no YouTube, no Instagram. E é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Então, Vinícius, ao longo dos seus 15 anos no SUS, o que mais te chamou a atenção na atuação do sistema em cidades de médio porte como Cataguases, nossa cidade? Camilinha, foi uma experiência diferente, porque até então eu tinha trabalhado em outros municípios de menor porte, com menor população. E quando eu vim para Cataguases, Cataguases tem um diferencial que ela tem a gestão dos seus prestadores, que a gente chama dentro do SUS de gestão plena, que é quando você pode gerir os seus recursos da média e alta complexidade do SUS. Então foi um aprendizado muito grande, né, quando eu vim para cá. E aí eu fui aprendendo ao longo desse tempo, né? Acabou que o Estado fez todos os municípios se tornarem gestão plena, mas o grande diferencial foi chegar aqui, um município sendo gestão plena e tendo um hospital desse porte que a gente tem aqui em Cataguases. Então, assim, esse foi meu primeiro grande impacto na saúde, assim, aqui de Cataguases. Boa. Quais avanços concretos a saúde pública de Cataguases teve nos últimos anos? Pode citar alguns exemplos que marcaram essa evolução, Vinícius? Eu sempre falo que o meu principal desafio é gerar acesso a mais pessoas. Quanto mais pessoas têm acesso ao serviço público de saúde, mais pessoas conseguem, né, diagnosticar sua possível patologia no início, conseguir seu tratamento, conseguir sua medicação. Então, meu essencial papel é sempre garantir mais e mais acesso às pessoas, e principalmente aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a nenhum serviço de saúde. E assim, a gente tem, né, algumas conquistas ao longo aí desses 5 anos, né, da gestão que a gente já tem, que é o GAIA, né, a criação do GAIA, que é o nosso núcleo de atendimento humanizado às pessoas com transtorno do espectro autista. A gente tem aí a ampliação da questão do horário noturno, né, para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente ampliou isso. Antigamente a gente só tinha uma unidade, hoje são mais de 6 unidades que fazem esse serviço. A gente já chegou até no momento de chegar a ter 9 unidades fazendo esse tipo de serviço. A gente aumentou o número de salas de imunização. A gente sabe o quanto as vacinas são importantes para a saúde da população. A gente teve a questão de tecnologia também inserida na área da saúde, na marcação de exames, na marcação de veículos, né, e aí a gente também vai ter daqui a pouquinho também mais isso dentro do aplicativo que a prefeitura vai lançar. Então mais novidades, até com a entrevista que você vai ter com o José, você pode perguntar isso para ele. E também a questão de mobiliários, equipamentos para todas as unidades de saúde. A gente encontrou uma saúde muito precária em termos de equipamentos, mobiliários, e a gente também investiu muito nisso. Então, assim, claro que são várias outras, né? A gente ampliou número de acesso às pessoas a cirurgias, a exames, a consultas, mas, assim, esses que eu falei têm um carinho especial por mim, porque eles impactaram diretamente na vida das pessoas. Entre as áreas que ainda precisam de mais atenção no município, qual você considera mais urgente atualmente e por quê? Como eu falei, né, quando a gente investe mais em saúde, a gente acaba tendo que investir mais e mais. Por quê? A gente vive num ciclo que, quanto mais a gente investe em consulta, a gente tem que investir em exame. Se a gente investe mais em exame, a gente tem que garantir esse retorno do paciente à consulta. E depois que a gente investe mais esse retorno, a gente vai ter ali um tratamento, seja com medicação, seja um tratamento, né, por uma equipe multidisciplinar, seja uma cirurgia, seja qualquer tipo de procedimento. Então, quanto mais você vai investindo, mais você vai tendo que realmente investir mais. E na Secretaria de Saúde a gente trabalha muito com planejamento estratégico de acordo com os dados que a gente vai tendo ao longo do ano. Então, assim, por que a população de Cataguases em determinado ano morreu ou se adoeceu mais por conta disso? E aí a gente vai trabalhando com essas linhas. Então, assim, ano passado a gente trabalhou muito na linha, né, de ampliar o acesso das pessoas
as a tomografia, densitometria óssea, ressonância, colonoscopia, endoscopia. A gente tinha filas aí de procedimentos desde 2013. Então a gente avançou muito nessas filas, em algumas delas até praticamente zeradas e outras zeradas. Então a gente, né, sempre vai investindo. Esse ano, no planejamento estratégico nosso da Secretaria Municipal de Saúde, a gente já tem ido mais para a parte do vascular e ortopédico, que também é uma outra grande demanda da população. Hoje, nossos serviços de referência são em Juiz de Fora. Juiz de Fora atende os 94 municípios da macro-região Sudeste. Então, fica a desejar. Então, por isso que a gente tem investido mais nesse planejamento estratégico, tanto de diagnóstico quanto da condução clínica desses casos. Então, né, pra você ter noção, a gente tinha também, né, pessoas represadas na fila de hérnia e vesícula desde 2013. Mês que vem, em agosto, a gente chega na fila zero, né, que a gente fez todas as cirurgias que estavam represadas aqui na Secretaria de Saúde, trabalhando, né, com esse planejamento estratégico de acordo com aquilo que a população está necessitando mais. Boa. Então, como sua formação em direito influencia suas decisões e ações dentro da saúde pública, há situações em que conhecimento faz diferença prática? Com certeza, Camilinha. O que a gente vê muito na área da saúde é a expedição por conta do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, da Gerência Regional de Saúde, muitas notas técnicas, resoluções, termos de parceria, termos de convênio, resoluções estaduais, enfim, são vários os instrumentos de repasse, de construção de políticas que são instrumentos jurídicos. E nesses instrumentos jurídicos, né, essa minha formação em direito me faz ter uma leitura, primeiramente, dinâmica de tudo aquilo que está escrito ali, de interpretar, de traduzir, de conseguir propor, né, ter proposituras nessas pactuações de políticas públicas de saúde. Então, assim, o direito é uma faculdade que eu levo para a vida, porque me engrandeceu muito como ser humano, desse lado de humanização, de entendimento, né, de interpretação. Então, assim, e isso na saúde é obrigatório, sabe? Todos os instrumentos de gestão que nós temos, eles se baseiam e se pautam muito no direito. Assim também como a gente tem a questão da judicialização em saúde, a gente sempre tem o direito andando muito lado a lado com a saúde. Boa. Boa. Você trabalha também com auditoria em saúde. Como essa área tem contribuído para garantir mais transparência e eficiência nos serviços de Cataguases? Como eu disse, né, minha formação é em Direito e eu tenho pós-graduação na área da saúde, tanto saúde coletiva quanto a auditoria em saúde. A auditoria em saúde ela é muito necessária porque a gente audita números. Então, quando a gente tem que fazer uma gestão, a gente tem que ter acesso a dados, acesso a números, acesso a estatísticas, e nessa auditoria a gente faz o acompanhamento e o controle. Ou seja, se eu estou tendo né, muitos casos disso ou daquilo, ou muitos pedidos disso e daquilo, por quê? Né, a gente começa a auditar e ver onde o fluxo está errado, onde o fluxo pode ser melhorado, onde o acesso tem que ser garantido, onde o acesso ele tem que ter realmente um fluxo, uma referência, uma contrarreferência. Então, o papel da auditoria, né, principalmente da minha pós-graduação de auditoria, é entender esses números e fazer eles realmente virarem mais acesso à população. É entender esses números, estudar esses números e a gente criar novos fluxos ou reorganizar os fluxos para que as pessoas possam ter acesso à saúde e que a gente consiga também gastar de forma melhor o recurso público, que a gente sabe que o recurso público ele é escasso, né? Ele não é infinito. Então a gente consegue, através desses números, desses estudos, a gente consegue gerir de uma forma melhor esse recurso para que eles consigam atender a população de uma forma mais com mais acesso e mais dignidade. Pensando no futuro, que tipo de políticas públicas você considera essenciais para consolidar uma saúde mais forte e a próxima população cataguasense? Como eu disse, né, a gente precisa muito pensar nesse planejamento estratégico e sempre estar de olho com o que acontece com a população. Quais são as doenças que mais têm acometidos, como é que estão os dados de mortalidade no município. E a gente tem que ampliar o acesso, é o que eu sempre falo, a gente precisa cada vez mais ampliar o acesso e dar integralidade do cuidado, né? Ou seja, se o paciente precisa disso, ele não pode ter acesso a isso e os outros dois não.
Então, a gente sempre busca essa integralidade do cuidado e, claro, novas políticas públicas de saúde, de acordo com isso que eu falei, desses estudos epidemiológicos que a gente constrói aqui na Secretaria de Saúde. Então, os nossos planejamentos estratégicos para os próximos 4 anos, a gente vai ter retomada de serviços que já foram, né, perdidos ao longo do tempo, a gente vai ter início de novos serviços, ampliação de serviços existentes, de forma a dar mais dignidade e mais acesso à população aos serviços públicos de saúde. E para fechar nossa entrevista, em meio de tantos desafios, o que te mantém motivado a continuar atuando no SUS e contribuindo com a saúde pública local de Cataguases? O que me motiva é porque o SUS nos apaixona. Esses dias mesmo teve aí um jornalista dos Estados Unidos que ele veio para o Brasil, se acidentou e ele teve todo o seu tratamento pelo SUS, tudo de graça. Então, o que me motiva sempre é a gente saber que tem pessoas que necessitam do tratamento de saúde e que elas recorrem ao SUS e elas conseguem. Claro que a gente ainda tem muitas deficiências, mas a gente está avançando muito e a gente quer avançar muito mais. E a gente também, claro, precisa da população como corresponsável do cuidado, né? A gente tem muitos casos, né? E aí fica até um alerta para a população, a gente tem casos de diabéticos, hipertensos, que não fazem atividade física, que não, né, comem comida com muito sal, comem doce, comem pão de sal, né? Enfim, de acordo com cada grupo ali. Então a gente precisa também que a população seja corresponsável no cuidado, para que essas doenças elas não sejam agravadas. E o que me motiva é sempre querer e dar mais acesso a essas pessoas. Quando a gente encontra um cidadão, uma cidadã que nunca teve acesso a um serviço de saúde e tem acesso ao serviço de saúde, é muito gratificante. Ano passado, eu tive, né, quando a gente vai percorrendo, né, durante a política, a gente conversa com muitas pessoas, não só na política também, mas na política a gente acabava indo em todos os bairros, em todos os dias, a gente via muito assim, pessoas que, Vinícius, eu tenho um plano de saúde que eu pago e eu consegui esse exame primeiro pelo SUS que pelo plano de saúde. Então, assim, isso nos deixa muito orgulhosos que a gente está no caminho certo, né? A gente tem muito que melhorar, a gente tem muito que fazer, mas a gente não desanima, eu não desanimo, porque eu amo o SUS, eu defendo o SUS, e eu falo que o SUS, ele acontece aqui em Cataguases, né? Um slogan que eu gosto muito quando eu vim para Cataguases é que o SUS acontece aqui. Nós aqui, trabalhadores da Secretaria de Saúde, a gente faz todos os dias o SUS acontecer aqui em Cataguases. E agradecer, né, a todos os profissionais de saúde que estão no dia a dia fazendo tratamento, dando o seu esforço, dando a sua luta diária em prol da população. Então, assim, meu agradecimento sempre a todos da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, das UBSs, de todos os nossos serviços de saúde, porque a gente não faz nada sozinho. Então, se a gente tem feito, é porque várias pessoas estão fazendo junto conosco uma mudança brusca na história da saúde de Cataguases. E a gente quer te agradecer muito por ter citado nosso convite, que a gente deseja todo o sucesso do mundo, que Deus te abençoe, que te proteja sempre. E lembrar que o Vinícius está no Instagram, o Vinícius V. Franzoni, só seguir o Instagram dele. E vai estar no meu também, Vinícius Cataguases 2 nas redes sociais e no YouTube também, e no nosso blog oficial. Então fique com Deus. Aliás, um agradecimento especial, você quer receber algum agradecimento especial? Eu acabei de fazer, né, todos os profissionais de saúde e, claro, agradecer ao nosso prefeito Zé Henriques, que confiou em mim essa missão desde lá de 2022, assumir a Secretaria Municipal de Saúde de Cataguases, e para mim tem sido uma honra, mas também é muito bom trabalhar com o prefeito, que nos dá essa autonomia, escuta muito todos os nossos argumentos técnicos, né? Não sou um cargo político, eu sou um cargo técnico, e graças a Deus ele entende que a gente faz política de saúde, e não política na saúde, que é uma diferença muito importante que todos os prefeitos têm que reconhecer, que nós fazemos políticas de saúde, não políticas na saúde. Então, meu agradecimento, né, ao José por ter confiado em nós, a Deus, a minha família, por entender também as nossas faltas, as nossas ausências, e a todos os profissionais de saúde que se doam muito para fazer a saúde do município acontecer. E lembrando que essa nossa entrevista vai ficar disponível no YouTube e nas nossas redes sociais, e no do Vinícius também. É só seguir as nossas redes sociais, vai lá, se inscreve, curte, comente, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!